Novo ano está chegando e, com isso, novos alunos para ensinar a ler e a escrever. E sempre bate aquela dúvida de onde que eu começo, como que eu começo a avaliar os meus alunos. Será que os meus alunos já sabem o que eles precisam para aprender a ler e a escrever? Da onde que eu vou partir com essas crianças? Como que eu vou avaliá-los? É o que a gente vai falar na aula de hoje. Eu trouxe aqui um checklist de 10 habilidades que vocês precisam avaliar se a criança domina, se não domina, se já sabe, se não sabe. Se não sabe, você precisa ensinar. Se já sabe, você sabe de onde você pode partir. Enfim, vamos conversar mais sobre isso, sobre as habilidades que a criança precisa desenvolver antes de aprender a ler, para que ela tenha uma alfabetização de sucesso, uma alfabetização do jeito certo. Bora lá? Vamos lá? Então, papel e caneta na mão. O primeiro item é o seguinte: você tem que olhar as crianças diante de você e avaliar. Será que essas crianças, elas são capazes de ouvir uma história, guardar informações para narrar essa história posteriormente? Então, você pode fazer o seguinte: pega uma leitura de uma fábula, não pega uma leitura com muitos personagens, não. Pega uma leitura simples, um texto curto, lê para elas e estimula elas a depois te dizerem o que elas acabaram de ouvir. Atenção que não é o que elas acham, o que elas acharam da história, o que elas fariam, quais foram os personagens, não. É uma narração. Essa capacidade da criança compreender oralmente o que ela está ouvindo, ter atenção, é muito importante, porque para ela compreender o que ela lê depois, ela precisa dessa compreensão oral prévia, Essa compreensão oral precede a compreensão textual. Então, se você tem alunos que já sabem fazer isso, você pode continuar adotando como uma prática, porque vai desenvolver vocabulário, compreensão oral, vai fortalecer. Agora, se eles não são capazes de narrar, você já sabe que você tem que estimular isso ainda mais diariamente, porque vai ajudar na compreensão textual depois que eles aprenderem a ler, certo? Então, primeira habilidade aí. Segunda habilidade, será que eles conseguem ouvir atentamente um comando, guardar a informação e executar? Essa habilidade de ouvir, guardar, executar, processar essa informação, a gente está avaliando, de certa forma, como que está ali a memória de trabalho dessas crianças. Será que elas estão conseguindo ouvir algo, reter a informação, processar, executar? Então, quando eu posso treinar isso? Como que eu posso ver se eles estão sendo capazes de fazer isso? Você pode propor, sei lá, uma brincadeira do mestre mandou, sabe? Olha, crianças, agora vocês vão ouvir com atenção o que a professora vai falar e depois vão executar as ações, e eu quero saber se vocês conseguem executar bem. Então, você pode combinar comandos que eles só vão poder executar depois que você falar já. Você pode dar um comando inicial. Então, olha, o mestre mandou pular com uma perna só. Já! Aí, vê se eles estão conseguindo. E vai adicionando comandos, porque pode ser que um comando eles vão bem, e 2, aí já não vai. 3, já tá difícil. E o que isso te mostra? Que essas crianças precisam aprender a ouvir, guardar informação, processar, reter e executar. Então, você vai precisar treinar mais isso. Por quê? No decorrer do ano, você vai precisar de muitos momentos dessa atenção da criança, dessa capacidade dela ouvir, não executar algo rapidamente, mas guardar um enunciado, juntar as informações, processar e depois fazer algo. Na leitura, isso é essencial. A gente está fazendo isso o tempo todo. Na hora que a gente está lendo, para juntar uma sílaba com a outra, para formar uma palavra. Então, veja que essa capacidade de reter informações em um curto período de tempo é muito importante. Então, se a criança ainda não está bem nisso daí, você vai ter que fazer o quê? Exercícios diários de estímulo para a criança se habituar a ouvir informações, guardar, retê-las e executá-las, certo? Terceiro item, será que eles têm um bom vocabulário e conseguem nomear objetos,
cores, números prontamente? Ou a criança fica assim, né? Ah, aquele negócio lá, aquela coisa. Não, não pode ser assim. A criança tem que bater o olho, por exemplo, em uma cor e dizer vermelho, azul, amarelo, verde. Então você pode, inclusive, fazer um teste de dispor para elas vários lápis de cores ou várias figuras coloridas no quadro ou pintadas de cores diferentes e pedir para elas nomearem prontamente aquelas cores, nomearem prontamente os objetos, frutas, comidas e tudo mais. Se elas tiverem muita dificuldade de dizer prontamente essa nomeação automática e rápida do que elas estão vendo, também te acende um sinal de alerta que você precisa desenvolver isso. Sabe por quê? Essa capacidade de nomear prontamente é uma habilidade de nomeação automática rápida que lá na hora de ler e desenvolver a fluência é muito importante, porque é uma capacidade de rápido acesso ao léxico mental. Então a criança que olha uma cor, sabe a cor, ela está acessando o léxico rapidamente. Agora aquela que fica pensando, que não sabe, que fica titubeando, que demora para dizer, ela está aí com uma dificuldade no processamento, então você precisa automatizar as informações. Na hora de ler, isso aí vai ser muito importante, porque senão a fluência vai ser comprometida. Então, fique atento. Se eles não sabem, você tem o ano aí para trabalhar essas habilidades com eles, combinado? Quarta habilidade, é capaz de escrever seu próprio nome, reconhece as letras pelos seus nomes e formas gráficas. As crianças já conhecem as letras. Se você falar o nome de letra, ela sabe te mostrar qual é essa letra. Já sabe, se você mostrar só a forma gráfica, qual é o nome dessa letra. Consegue escrever nome próprio, né? Consegue tudo isso? Se sim, já meio caminho andado, ela já sabe uma parte da letra, ela já sabe nome, forma e já sabe utilizar essas letras para escrever seu nome. Isso aí é uma parte, veja que a gente vai ter mais, mas é algo importante que a criança seja capaz de fazer. Mas mais importante do que isso, uma quinta habilidade muito importante é a criança saber o som da letra. Então, cada uma dessas letras, além de nome, forma, tem um som, um valor sonoro, representa um valor sonoro. Então, é essencial para a criança aprender os sons das letras, saber os sons das letras, porque na hora de ler, a gente não emite nome de letra para ler. Então, quando eu vejo sapo, eu não vou falar S-A-P-O. Eu não soletro o nome de letra, eu vou unir os sons e formar sapo. Olha só. S-A-P-O. Sapo. São os sons que são coarticulados e que formam as palavras. Então, preditor super importante de sucesso para aprender a ler é saber som de letra. Se não sabe, dedique-se a ensinar som de letra que vai ser sucesso. Muito bem, uma sexta habilidade. A capacidade da criança perceber rimas. Será que a criança consegue perceber que pastel, chapéu, anel tem o mesmo som final igual? Essa discriminação fonológica do final da palavra enquanto som coincidente, essa produção, essa percepção de rima, a criança consegue perceber? Isso é uma habilidade também importante, porque está ali dentro da grande área da consciência fonológica. Então, se a criança sabe rimas, consegue perceber esses sons, é que ela está ficando atenta aos sons da fala, que é importante para ela entender na hora de ler e de escrever que a escrita é composta por esses sons da fala. Então, a gente começa a chamar a atenção da criança a partir dessas rimas. Se ela não sabe, você vai ter que ensinar, porque a gente vai começar, como eu disse, chamar a atenção. Olha, existem esses sons, existe o som da letra, existe as rimas, as aliterações, palavras que começam com o mesmo som. Então, eu vou começar a explorar isso com a criança. Se elas não sabem isso ainda, é daí que deve ser o seu ponto de partida principal. E começa a ficar um pouquinho mais difícil aqui, que é bem alta a chance das crianças não estarem preparadas nesse nível. E aí você já começa a saber que é daí que você tem que começar a preparar essas crianças para ter sucesso neste ano. Que é o seguinte, além de perceber rimas, será que a criança consegue perceber que se eu falar uma frase inteira para ela, por exemplo, o sapato é amarelo, ela consegue perceber que eu tenho palavras ali dentro? Oralmente, tá? Eu não tenho nada escrito, eu só quero
que ela me diga quantas palavras tem dentro da frase o sapato é amarelo. Ai, ela não sabe o que é palavra, o que é frase, ela não sabe de nada disso. Então, você tem que começar a ensinar que a gente tem, na nossa linguagem, a gente se comunica através de uma frase, que é uma pequena historinha, que não é uma cadeia sonora contínua, porque a gente tem as palavras dentro da frase, e as palavras a gente separa ali por um espaçozinho de respiração, e que também, lá na hora da escrita, a gente separa por um espaço mesmo físico ali no papel, né? Então, olha, o sapato é amarelo, eu tenho 4 palavras. E aí você pode brincar com as crianças com as habilidades que a gente chama de consciência de frases e palavras, se ela não sabe isso. Isso ajuda lá na alfabetização a, por exemplo, a criança não escrever aquela escrita aglutinada. Então, quando eu ensino isso antes, eu estou favorecendo para a criança não fazer uma escrita toda junta, porque ela não percebe essas pausas. Então, para ela perceber essas pausas, eu tenho que desenvolver essa habilidade de consciência de frases e palavras. Ou seja, se não sabe isso, eu tenho que ensinar isso daí, né? Segundo ponto, aí eu posso pegar uma palavra dessa frase, por exemplo, sapato. Vamos lá! Quantas sílabas eu tenho dentro de sapato? Aí a criança, sílaba? O que é isso? Não consegue fazer, né? Não atingiu essa habilidade. Então, o que eu tenho que fazer? Ensinar que sapato, eu tenho sapato. Cada abrir de boca, na minha mandíbula aqui sendo aberta, eu tenho um pedacinho que é uma sílaba. E que essa sílaba, inclusive, se eu pego lá na palavra sapato e eu tiro o sa, eu fiquei com pato, eu fiquei com uma palavra dentro da outra palavra. E isso vai levando a criança a perceber naquilo que eu falei, a perceber que existem esses segmentos sonoros, que isso depois se correlaciona com a escrita, de que dentro de uma palavra eu tenho outra palavra, que cada pedaço da palavra importa. Por isso que na hora de escrever eu não posso comer, tirar um pedaço e não escrever corretamente. Na hora de ler eu tenho que me atentar a cada pedacinho. Então, essas são todas as habilidades que eu falei da consciência de fonológica, essa capacidade de segmentar, perceber, manipular os segmentos sonoros da fala. Mas, como eu disse, não é para colocar a criança para separar sílabas escritas no papel, não é esse tipo de avaliação. Você vai fazer isso oralmente com as crianças. Você pode fazer isso com apoio de materiais concretos, massinhas, bloquinhos de montar. Tudo bem? Só para ficar claro aqui, para não achar que é uma avaliação de palavras escritas. Não, a gente está falando em que nível que a criança está para se preparar para a alfabetização. Principalmente crianças no início do primeiro ano, crianças do segundo ano que ainda não sabem ler. Por que não sabem ler? Desenvolveram essas habilidades do segundo, terceiro ano. De repente é uma criança de 10 anos que não tem nenhuma dessas habilidades desenvolvidas. O que eu tenho que fazer? Desenvolvê-las. É daí que eu tenho que começar, com essas habilidades, com esse checklist que eu tô falando aqui para vocês, certo? E mais uma habilidade super importante a criança consegue perceber que se eu colocar 2 palavras oralmente para elas, como mola, menina, tem ali som inicial igual. Atenção, o som inicial aqui não é o mó e o me, não é a sílaba, é o som inicial do som que a letra M representa. Este é o som, mola. Quando meus lábios se unem, eu tenho o primeiro som, E quando eu falo menina, eu também tenho a união desse som, desses lábios. O que eu tenho aí? A letra M, o som inicial, para mola e menina, assim como também no meu nome, Mariane, eu tenho esse som inicial que é representado pela letra M. Atenção que eu falei lá em ensinar som de letra, veja que não basta saber o som de letra, tem que saber também se esses sons das letras, como eles formam as palavras, como tem um som inicial. E mais, numa 10ª habilidade, consegue perceber que se eu falar o que eu formo? Eu formo mola. Ou, se eu fizer o contrário, eu pedir para a criança, olha, na palavra mala, quais são os sons que você escuta em mala? Não estou falando de sílaba, eu não estou falando de mala. Eu quero sons individuais. Sabe aqueles sons individuais que você sabe que existe, aqueles sons de letra? Quais são os sons de mala?
a chance é grande da criança que ainda não foi ensinada a perceber esses sons, que é uma habilidade da consciência fonêmica, ela não conseguir fazer isso. E o que isso te mostra? Que ela não tem essa habilidade, que é uma habilidade preditora importante de sucesso para a alfabetização. Então, se ela não sabe isso, o que eu tenho que fazer? Ensinar exatamente isso. Eu tenho que desenvolver essa capacidade da consciência fonêmica. A criança tem que, antes de eu pensar em ensiná-la a ler, ela tem que conseguir me dizer aqui, olha, que mala tem o som do a, a. Pronto. Então, se eu tenho uma criança com todas essas habilidades alcançadas, com tudo isso, eu consegui alcançar tudo isso, então eu tenho uma criança de fato preparada para aprender a ler. Ela está a um passo de aprender a ler. Agora, se no início do ano eu não tenho nada disso, a criança não sabe nada disso, eu tenho que ensinar exatamente todas essas habilidades. Eu falei 10 aqui para vocês, porque são as habilidades que predizem o sucesso na aprendizagem da leitura e da escrita. É o que todas as evidências científicas da área da ciência da leitura têm apontado para uma alfabetização de sucesso. Gostou desse conteúdo? Compartilha com quem também precisa saber quais são essas habilidades preditoras, de onde partir para começar a alfabetizar os seus alunos. E eu tenho um convite, porque aqui na descrição deste vídeo, logo abaixo do vídeo, tem um link que você consegue se cadastrar para participar de um curso gratuito de alfabetização pelo método fônico comigo. Neste curso gratuito, nós vamos falar sobre todas essas habilidades de forma muito sistemática, estruturada e passo a passo, com exemplos práticos de como desenvolver cada uma delas e começar este ano do jeito certo, alfabetizando. Aliás, preparada para alfabetizar os seus alunos. Gostou desse conteúdo? Conta aqui, deixa suas dúvidas, quero saber mais nos comentários. Um grande abraço.